Obrigado a todos cá presentes, desde a cumprimentar. Vamos começar com a nossa apresentação, cujo tema é a participação das comunidades na gestão de riscos de inundações no Baixo Limpopo, em Moçambique. Moçambique é considerado o 14º país vulnerável na ocorrência de desastres naturais a nível de África e um dos desastres que mais tem assolado Moçambique são as cheias e as epidemias. Portanto, Moçambique é bastante vulnerável em termos de ocorrência de desastres naturais. Portanto, e todos ciclones, secas, epidemias têm assolado Moçambique, mas com maior intensidade são as epidemias e as cheias. E neste trabalho nós iremos falar das cheias. Portanto, em algum momento poderei falar de cheias e inundações, pois em Moçambique usamos os dois termos e são estes que nós podemos abordar. Portanto, o objetivo da nossa pesquisa é avaliar a importância das comunidades vulneráveis no processo de gestão de risco de inundações no Baixo Limpopo, Moçambique. Portanto, em termos de eventos, como já havíamos referenciado, passo a repetição, é que as cheias e as epidemias são o que mais têm afetado Moçambique. Portanto, na mesma magnitude, e tem criado um problema bastante grave naquilo que são as nossas comunidades, né? Na economia do país, ambientalmente tem criado impacto bastante negativo. Portanto, e esse problema, devido às mudanças climáticas, ela tende a aumentar, não só pela frequência, mas também em termos de magnitude. Tem sido cada vez mais frequente, tem sido cada vez mais forte, e este é um problema bastante grave que carece de soluções urgentes. Portanto, a nossa área de pesquisa, nós escolhemos a província de Gaza, que está a 200 quilômetros da cidade de Maputo. Portanto, ela é banhado está a foz do rio Limpopo. Portanto, são estas comunidades aqui, em que este é o rio Limpopo, e aqui nós temos as nossas comunidades que vivem nesta margem, em que esta aqui é o rio Limpopo. Todas essas comunidades vivem mesmo margem do rio Limpopo e que elas são vulneráveis naquilo que é quando acontecem as inundações, e tem sido bastante grave e catastrófico. Portanto, o nosso objetivo que nos levou a escolher esta área, que é uma área bastante vulnerável, bastante propenso à ocorrência de inundações devido à existência do rio Limpopo. Portanto, em termos de impacto, a cada vez que acontecem inundações em Moçambique, ela tem tido impactos bastante negativos, com impactos bastante fortes em termos ambientais, perdas de vidas humanas, financeiras, econômicas. Portanto, são aspectos bastante devastadores que tem criado a Moçambique. Portanto, as imagens elas falam por si, é um dos aspectos que mais tem assolado Moçambique, e é bastante forte. Portanto, existem fatores que contribuem para esta vulnerabilidade. A nossa localização geográfica, Moçambique é banhado, é atravessado por rios internacionais. É um exemplo do rio o qual nós escolhemos para o nosso estudo, o rio Limpopo. Ele é partilhado com os outros países, África do Sul, Zimbábue, e a cada vez que ocorrem inundações nestas regiões, automaticamente Moçambique é afetado. Portanto, outro fator é que as nossas infraestruturas elas não estão preparadas para a resistência na ocorrência de inundações. E as nossas comunidades, quase 80% das nossas comunidades, elas vivem na base da agricultura. Por isso, elas são motivadas a viverem, ao habitarem, a colocar as suas infraestruturas, as suas habitações nas margens do rio, pois são nestas áreas em que as terras são férteis e que possam produzir mais. Portanto, infelizmente, tipo de construções lá existentes, mesmo sendo uma área vulnerável, são feitas de material precário, o que tem contribuído para a maior vulnerabilidade, para o maior índice de desastre cada vez
ocorrem estas inundações. Portanto, face a este problema, nós trazemos a importância da inclusão das comunidades vulneráveis na gestão de risco de inundações, porque nós achamos que é democrático, vai ser um processo democrático que fortalece entre os decisores. E também existe um aspecto bastante importante, é que as decisões são robustas, as decisões são feitas em ambas as partes e ninguém é excluído e não são contestadas. E isso é muito importante para que o processo, para que as medidas que são definidas, elas sejam de facto resilientes e que sejam sustentáveis. Portanto, outro aspecto que nós achamos bastante importante em termos de comunidade é a integração do conhecimento teórico, prático e local, científico. Portanto, esta combinação desse conhecimento da comunidade e o científico, ela, quando é trabalhada de forma conjunta, de forma participada, ela pode trazer um contributo bastante forte naquilo que é a definição de medidas resilientes às comunidades afetadas. Portanto, durante a nossa pesquisa, nós procuramos perceber se as comunidades consideram um papel importante na sua participação, e o que nós percebemos é que quase que 57% considera que sim, é importante que eles participem naquilo que é a criação de medidas. Portanto, outro aspecto é que, para além das entrevistas que foram feitas através de questionários, nós fizemos uma espécie de debate que nós queríamos um testemunho daquilo que são as nossas comunidades, fazem essa questão das inundações, e o que nós ouvimos é que as comunidades deram um testemunho bastante claro que acham importante participar das reuniões, porque são estas que sofrem quando existem cheias, perdem suas machambas, perdem o seu gado, portanto, acham bastante importante participar das reuniões. Isso trata-se de um testemunho que nós acolhemos das nossas comunidades. Isso mostra, portanto, que as comunidades estão engajadas naquilo que estão cientes daquilo que é a importância da sua participação na criação de medidas resilientes e sustentáveis aos desastres naturais. Portanto, em termos de propostas, nós propomos que as comunidades devem ser integradas, portanto, naquilo que é a criação de medidas sustentáveis à gestão de riscos de inundações. A comunidade deve ser vista como um agente, responsável, que possa participar. Portanto, é esta comunidade que, quando há inundações, ela sofre, é esta comunidade que tem tido danos materiais, tem tido perdas de vidas, portanto, ela tem que ser considerada como um agente importante, porque as suas opiniões são bastante importantes. As comunidades conhecem a área onde vivem, as comunidades conhecem as suas populações, portanto, isto é um fator muito, muito forte daquilo que deve ser a inclusão das comunidades, e pode trazer um resultado bastante importante e efetivo. Portanto, num dos testemunhos, para fecharmos a nossa apresentação, nós falamos com as comunidades e eles deixaram uma palavra em que diz o seguinte: ensinamos a população a agir em caso de cheias, como andar com um pau que é fácil para localizar as covas quando não se pode ver o caminho que está cheio de água. Portanto, estas frases mostram claramente que as comunidades estão engajadas, que as comunidades estão envolvidas naquilo que é a sua participação na gestão de riscos de inundações, e se elas forem cada vez mais incluídas, pode de facto trazer um resultado bastante positivo. E outra frase que diz que se for um grupo de pessoas andar de mãos dadas, portanto, é com esta frase que nós queremos deixar, em que todos cá presentes, todos participantes cá, temos uma responsabilidade de criar mecanismos participativos naquilo que é a criação de medidas resilientes face à gestão de riscos de inundações. Portanto, é uma responsabilidade de todos nós, os académicos, os governos. É muito importante que nós possamos participar intensamente naquilo que é a gestão de riscos de inundações. E muito obrigada pela vossa especial atenção e terminamos por aqui.